pessoal, eu sou Denise Nobre e estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, o seu podcast de literatura coreana. E esse é um novo episódio, primeiro episódio desse novo ano 2026. Eva! Feliz ano novo! Gente, eu tô com dois convidados aqui maravilhosos no estúdio, Yara Juan e João Varela. Gente, muito bem-vindos. Daqui a pouco eu conto pra vocês o que esses dois vieram conversar comigo aqui. Mas primeiro eu vou falar pra vocês as novidades aí do ano, né? Pra quem acompanha aí a nossa tour, né? Já é nosso espectador antigo, sabe que no finalzinho do ano a gente acabou perdendo um membro da equipe. Oh, vamos chorar, não. Não, tá tudo bem, né? O pessoal tá zoando, falando que a gente deu disband. Olha só, gente. Mas a vida é assim, às vezes a gente tem que seguir caminhos diferentes e sorte pra todo mundo, não é mesmo? Mas como a gente teve aí então essas mudancinhas no final do ano, a gente já começa esse ano de cara nova, inclusive com o novo logo que vocês estão vendo aí, super bonitão, maravilhoso. Esse logo incrível que foi criado por um amigo nosso. Aliás, até deixar passar essa bola pra vocês, gente. Eu amei o logo, achei coisa mais linda. Mas tem gente aí falando que de repente seria melhor deixar mais evidente a palavra Saramban romanizada, porque não é todo mundo que entende aí o hangul. Deixem nos comentários o que vocês acham pra gente. Talvez a gente faça aí algumas alterações, tá bom? Mas outra novidade é que, como eu vou seguir sendo a host oficial, mas a gente quer ouvir também várias vozes, né? Aqui o debate tem que ser plural. Então, eu vou trazer aí no decorrer das temporadas hosts convidados. Você pode ver aqui algum rostinho que você já conhece. Já tem aí algumas pessoas em mente, já tem pessoas se candidatando também, o que eu acho ótimo. A gente vai selecionando. E aí a gente vai trazer, então, um pessoal diferente para estar conversando aqui com a gente, tá bom? Aí, como eu falei, esse episódio hoje a gente tem aqui a Yara e o João, porque a gente vai falar de um tema muito legal que surgiu aí no finalzinho do ano, lá em novembro, que é um projeto muito bacana, que é o mapa das livrarias de rua de São Paulo. E por que a gente vai falar desse tema? Primeiro porque eu achei incrível, a ideia é muito boa, parabéns aos envolvidos. E porque despertou muito a minha curiosidade de conhecer esses lugares. E aí eu decidi me desafiar a, nesse ano, estar visitando essas livrarias, que são aí 37, acho que vira 3 por mês, um mês com uma a mais aí, né? E aí a gente vai fazer aí, então, uma série de videozinhos aí pro Reels e pro TikTok. Vou tentar, gente, eu juro que dessa vez, eu vou tentar investir um pouquinho mais aí nessa rede social. Não sei se é uma boa ideia, mas eu vou tentar. E aí vou trazer, então, no TikTok aí as minhas experiências visitando essas livrarias. Se vocês quiserem também acompanhar a gente, também visitem as livrarias, marquem a gente, vamos trocar figurinhas sobre os lugares aí pra gente colocar no nosso roteiro. E por que eu decidi falar sobre isso também? É porque, para quem acompanha a gente, sabe que o nome do nosso podcast, aliás, acho que o João não sabe, vou explicar aqui. Saramban. O que é Saramban? Saramban era um cômodo nas casas tradicionais coreanas, lá na dinastia Joseon e anteriormente, onde só os homens aristocratas lá, né, os ricões, assim, os estudiosos, podiam frequentar esse quarto. E esse cômodo, ele era para discutir, né, a vida, o universo e tudo mais. Ficar lá praticando caligrafia, lendo livros. Era tudo muito, assim, intelectual, mas era elitista e era sexista também, né? As mulheres não podiam fazer parte. Então, quando a gente decidiu fazer esse podcast, a ideia, na verdade, inicial era como vocês, era abrir uma livraria. Mas, como falta tempo, a gente decidiu abrir um espaço de discussão virtualmente, né? E tem dado muito certo, estamos caminhando aí para o 3º ano, né? Em andamento, que é muito legal. Mas aí a gente vai, então, visitar as livrarias que seriam, então, de certa forma, algo similar aos sarambans nos tempos de hoje, né? Que promovem essas discussões também, muitos encontros, clubes do livro, que é tudo muito gostoso. E aí a gente vai, então, visitar essas livrarias de rua. Nesse episódio especial, a gente vai descobrir um pouquinho melhor como funciona esse projeto, os objetivos e tudo mais. E por isso que a gente trouxe, então, João e Yara. Yara, que é cofundadora da Livraria Aigô, no Bom Retiro. E João, que é fundador da Loja 42 e da Banca Tatuí, né? Se vocês quiserem agora contar pra gente um pouquinho, né, do trabalho de vocês, como que começou tudo isso, fiquem à vontade. Quem começa? Pode começar. Não, acho que tem primeiro. mais tempo. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu sou a Yara, da Aigô Livros. Somos uma livraria independente focada em histórias da imigrantes e da diáspora, aqui no bairro do Bom Retiro. A gente nasceu mais ou menos na mesma época que o podcast, né, Dê? E somos 3 mulheres coreano-brasileiras que crescemos no bairro.
É um bairro muito incrível, culturalmente diverso, mas que há muitos anos não tinha uma livraria, né? E, enfim, somos 3 grandes leitoras com esse grande sonho. E o projeto da Igo veio um pouco repensando como a gente queria viver nossos 40 também, né? E era um projeto sonho que, felizmente, a gente conseguiu tirar do papel. A gente tem uma loja física, por favor, venham visitar, está no mapa das livrarias. E acho que é isso. Ok, depois a gente fala um pouquinho mais. E você, João? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Eu imagino, eu que agradeço vocês terem cedido o seu tempinho aí para compartilhar com a gente. Que honra estar aqui num lugar, né, de literatura coreana, quer dizer, que não é muito o meu lugar. Eu acho legal esses encontros, né? A gente aprende muito assim. A história começa pela editora Lote 42, que foi fundada há 13 anos? Eu tô mal de conta, peraí. Foi final de 2012. Então, 13 anos, né? Estamos... isso aí, 13 anos. Foi dezembro de 2012, final praticamente 2013. Então, 13 anos. E logo depois surge a Banca Tatuí. Logo depois, 2 anos depois, 11 anos atrás. A Banca Tatuí vem a ser literalmente uma banca de rua, uma banca de revistas, que tem um recorte só de publicações independentes. Ela não trabalha com grandes editores, grandes selos e tal. Foi uma necessidade que a gente viu surgir pela vivência independente da editora, que trafega muito por feiras de publicações independentes. Feiras de arte gráfica, que a gente chama hoje. Que são feiras em que, basicamente, você tem o próprio artista, o próprio publicador, vendendo as publicações para um público, em mesa, não tem nada de stand. Que a gente fala de feira de livro, às vezes vem a ideia de bienal, né? Stands e tudo mais. Não, é mesa, é uma mesa e tal. Algumas dessas feiras já aconteceram aqui no Bom Retiro, ali na Casa Oswaldo de Andrade, na Casa do Povo, quer dizer... É uma coisa muito, muito marcada aí de um movimento da virada da década de 2010. E assim surgiu, então, a Banca Tatuí. Os anos se passam e surge a Sala Tatuí, que é uma parte mais de curso, e depois surge, por fim, o último rebento aí da Loja 42, é a Livraria Gráfica, que foi fundada, foi um projeto que foi se moldando, foi aos trancos e barrancos, sabe? A coisa vai... É no andar do caminhão que as melancias se ajeitam, né? Não adianta. Mas ela se firma como livraria mesmo no começo de 2025, e é uma livraria sobre livros. Tem livros sobre livros. Então, e ela fica na mesma rua Barão de Tatuí da Banca Tatuí. Então, a gente faz tudo na mesma rua, assim. A Barão de Tatuí tem a sede da editora, tá lá a Sala Tatuí, a Livraria Gráfica e a Banca Tatuí. A gente fica tudo nesse raio aí, né? Que fica no bairro de Santa Cecília, aqui perto, né? Tranquilo. Foi uma estação duas estações de metrô para chegar até aqui, tranquilinho e tal. Bacana. Muito bom. Eu não conheço ainda, já vou colocar aí como meu pontapé inicial aí na visitação dessas livrarias, então. Igual já conheço, mas estou sempre lá, vou voltar. Sempre lá, desde o começo, né? Muitos eventos também, né? Muitos eventos, né? Que, querendo ou não, como é o meu nicho, né, de trabalho, também estou sempre lá com os eventos de autores coreanos, tudo isso, acho incrível. E faz sentido isso que vocês estão falando aí, meio que já para engatar no mapa, né? O novo perfil das livrarias não é mais o perfil aqui você encontra tudo. Sabe? Esse tipo de livraria, eu acho que tá se despedindo. Agora, livrarias especializadas e que tem quer dizer, você faz seus eventos lá porque a Igo tem essa cara, né? Tem essa é o espírito da Igo. Se você trabalhasse mais com publicação de arte gráfica, talvez fosse na Banca Tatuí. Livro sobre livro, na livraria gráfica. Quer dizer, já dá uma pista aí dessa nova geração de livrarias, pelo menos do meu ponto de vista. Sim, com certeza. E aí, queria saber como que surgiu essa ideia, então, de fazer um mapa, principalmente um mapa físico, né? Que eu acho que isso também que é muito interessante. É você abrir, aí você tem todas as livrarias do desenho também, a arte gráfica tá maravilhosa, né? Tá lindinho. Lindíssima.
Depois eu vou mostrar detalhes, eu vou botar foto também, tá, gente? No Instagram, que eu sei que vocês gostam, né? De tudo isso. Mas também tem o site, apesar de ter, né, o livro físico, tem o site, dá pra navegar lá tranquilinho também e ver tudo bonitinho. Mas eu acho que dá pra baixar o PDF, né? Dá pra baixar o PDF também. Porque eu falo assim, né? Como você falou, tem surgido cada vez mais essas livrarias nichadas. E também tem a questão até que tem muito, assim, essa ideia de que cada vez menos... até mesmo, né? Essa ideia não, né? Os dados mostram que as pessoas estão lendo mais. E muitas livrarias estão fechando. Então, como que surge essa ideia desse mapa físico, né? Também numa era em que as pessoas estão consumindo muito livros digitais, por exemplo, né? Muito conteúdo digital, muito tempo de tela, inclusive. E qual que é o objetivo, né? De se organizar em rede, né? Os livreiros, para trazer, então, esse projeto maravilhoso aqui. Eu acho que, assim, você falou, vou botar as fotos no Instagram, eu vou fazer TikTok das coisas, eu sou... contrário. Eu não gosto muito. Na real, eu não gosto muito de... Eu também não, João. Eu também não, mas é que a gente acaba se sentindo obrigada por causa do trabalho. Exato. De ter essa presença virtual, né? Total. A gente precisa se vender. Digamos, mas pra mim é uma coisa... Eu acho que muita gente se diverte fazendo isso. Não sei se é o teu caso, Yara. Você te diverte? Assim, pra mim, eu tenho uma dificuldade. É um desafio, não é? Um grande desafio. Eu não sou uma pessoa muito ativa online. Eu preciso por causa do trabalho, mas eu mesma não sou uma pessoa de ficar fazendo stories, publicando. Tenho TikTok pra entrar e ver uma coisa pontual, mas assim... TikTok pra mim é difícil. É muita informação. Difícil. É muita informação. Não, é demais. E a cabeça... Não sei, eu acho que eu não sei se já é um sinal de velhice chegando assim, mas eu já não... Eu não sei, eu sinto uma coisa meio perversa nessas redes, sabe? Que me deixa meio... Sim. Então, acho que vem daí, eu acho que é o lugar do livro um pouco esse, viu? Hoje em dia, o lugar do livro, entre as várias questões que o livro traz, é esse santuário, esse abrigo... em que você pode ter uma leitura mais aprofundada e tudo mais. O impresso traz isso, né? Então, acho que o mapa ser impresso foi uma questão chave, assim, né? Mas, bom, contando a história dele, ele surgiu... Esse mapa é uma continuação de várias ações que a gente veio fazendo já ao longo dos anos, tá? Principalmente em razão de uma questão que tem aqui na cidade de São Paulo, e é uma questão que atinge todo o Brasil, mas em São Paulo está simbolizada pela Feira da USP. A Feira da USP. A Feira da USP vende os livros pela metade do preço. Sei que é muito legal, sei que agora vai ter muitos leitores, né, que são ouvintes, espectadores, vão dizer, mas eu adoro a Feira da USP, e com razão, né, eu também acho incrível comprar livros baratos, né? Acima de tudo, eu sou um leitor. Agora, a livraria, para sustentá-la, precisa vender também. E fica muito difícil quando a livraria começa a competir com o seu fornecedor. Sabe? De repente, ela está... a editora é a fornecedora da livraria, né? Ponto. E ela está em franca competição. Eu acho que dá para se fazer uma coisa harmônica, legal, e que dê para manter a USP sem atingir de maneira tão forte as livrarias. Eu estou falando da USP aqui, eu sempre em São Paulo, mas, sei lá, a Feira dos Livros de Porto Alegre por muitos anos tinha desconto, os sites têm muito desconto na internet, né? Então, quer dizer, a coisa do desconto é muito presente no Brasil e não é assim em várias partes do mundo, né? Em vários países você tem regulamentações que fazem com que o livro fique num preço comum, né? Nas suas várias instâncias. E isso, no final das contas, por mais que... Eu sei que muita gente ouve isso, não, peraí, um preço comum vai acabar com desconto. Mas no final das contas, o livro fica mais barato. Porque a editora, ao dizer, putz, eu vou ter que dar um desconto lá na frente... ela já precifica isso. Ela já coloca. Ela não é... ninguém é bobo, sabe? Dizer, não, se eu vou ter que vender pela metade, eu vou botar um preço que eu consiga ter margem para isso. Então, no final das contas, daria para deixar o livro ainda mais acessível no Brasil. E aí, há 3 anos atrás, a gente fez um marcador de páginas, uma ação feita entre 6 livrarias,
Aí no ano seguinte, eu acho que a Igor já estava na festa das livrarias que a gente fez? Desconto? Não? Não, a gente... Na verdade, a primeira vez que eu leio um formato, né, que foi pensado algo como mapa, foi em uma das reuniões que eu participei com as livrarias, né? Tem um grupo de WhatsApp, de encontros das livrarias independentes. E aí, numa dessas voltas, eu voltei com a Cecília e o pessoal agitando. Ia ser um mapa no Google Maps no começo, de fazer o mapeamento. Você lembra dessa história? Lembro. Foi um pouco quando a gente entrou, que foi no primeiro ano da IGO. Tá, não, legal. E aí a gente fez esse mapas virtuais. A gente tá muito tempo agitando, viu? Tem muita coisa. No Indie Book Day a gente fez já um mapa do Google Maps e tal. E aí teve uma ação que a gente fez junto com as editoras, pedindo para fazer os descontos da USP nas livrarias. Né? Isso é um papo meio chato, porque eu sei, putz, imagina, né? Vocês discutem literatura, que é a parte que é bacana. Aqui a gente tá falando um pouco da... Não, mas a gente adora saber dos bastidores. Aqui a gente tá, digamos assim, vendo a casa de máquinas se sujando com, sabe, com óleo, com graxa. É um pouco isso, né? Aí a gente fez um acordo com as editoras e falando, olha, gente, participar de eventos como a Feira da USP gera custo. Você tem que pagar pela bancada, não paga pouco. Uma pessoa trabalhando lá, essa pessoa não está trabalhando de graça, por regra, né? Se estiver trabalhando de graça, até é uma coisa meio estranha. Então, existem custos ali, mandar os livros, né? E aí a gente falou para as editoras, gente, os livros de vocês já estão estocados nas livrarias, já tem livreiro lá, já tem maquininha que também cobra uma taxa, veja só. Então, tudo isso já está pronto. E você não precisa pagar uma bancada. Quem sabe você não oferece desconto nas livrarias e isso é legal para a livraria, é legal para você já economiza no final das contas e tal. Então, surgiu esse evento chamado Festa das Livrarias de Rua de São Paulo. Aí, neste ano, teve uma reunião na Livraria Gráfica. Acho que a Igor estava nessa livraria. Esse a gente não estava. Não. Foram convidados. Mas a gente foi uma reunião, mas não era uma reunião do mapa ainda. Mas foi uma reunião para mostrar os livros da editora Lote 42 para os livreiros. Só que você junta um monte de livreiro. A gente é livreiro também, né? E aí a gente mostrou iniciativas de livrarias ao redor do mundo. Porque neste ano, em 2025, a Lote 42 viajou muito por uma série de razões. Uma dessas viagens foi para os Estados Unidos, onde a Cecília, minha sócia, esposa, cúmplice, ela foi para Filadélfia. E na Filadélfia ela estava buscando algumas livrarias específicas e tal, que ela tinha pesquisado antes e tal. E pediu indicações para os livreiros. A gente chegava numa livraria e dizia, que livraria você me indica conhecer e tal. Pera, só uma pausa. Ela escreveu um texto, né? Vale a pena fazer a propaganda do texto também. É verdade. Tem um texto sobre essa viagem. Dá até para linkar. Não sei se cabe link na descrição, essas coisas. A gente coloca tudo nas indicações. Pronto. Não, é que é um texto muito legal. Então tá lá. E aí a Cília recebeu... Na hora de receber uma dica, o livreiro puxou um mapa da Filadélfia. E aí, quando a Cecília foi para a próxima livraria, usando o mapa, a livreira disse, olha que coisa, você tem esse mapa faz muito tempo atrás, já ninguém mais tem ele está esgotadíssimo, que sorte você teve. Mas foi uma sorte nossa, porque a Cecília de imediato mandou uma foto e tal, deixou todo mundo meio atiçado. Aí, na reunião, na Livraria Gráfica, para mostrar os livros da Lote 42, quer dizer, no final da reunião, a gente virou o crachá e disse, olha que legal essa iniciativa da Filadélfia. E aí, rolou uma eletricidade, assim, na reunião. Todo mundo ficou, puxa, por que a gente não faz aqui e tal? E aí, o pessoal da Bibla disse, a gente pode fazer uma reunião só sobre esse mapa lá na Bibla. E aí o pessoal da Miúda, que é outra livraria, disse, vamos botar uma data já. E a meta era chegar até a Feira da USP. E essa reunião foi em agosto. E a Feira da USP em novembro. Quer dizer, tinha que ser uma coisa meio rápida, né? Não dá para titubear. Se for para fazer, tem que fazer já. Quer dizer, o meu passado de jornalista ainda lembra da coisa de todo dia sai um jornal impresso, né? Isso é uma coisa que te empodera, sabe? Você pensar que todo dia
Um monte de gente escreve, apura, tira foto, diagrama, Dá pra não sei o fazer, quê. né? Dá, em um dia. Claro, com um monte de template e tal, mas enfim, mas dá. E assim começou a ideia a tomar atração, assim, desse jeito meio, vamos fazer. E eu vi que, tipo, em 2 meses estava pronto. Foi isso mesmo? Foi. Falei, gente, Foi. parabéns, muito bom, muito bom. E até cabe dizer, assim, que nesse jeito, acabou que foi uma coisa meio... foi uma vaquinha, né? Entre as livrarias. Precisa do Pix até o dia tal. Passou do dia tal, não vai dar mais. Sabe? Foi uma coisa meio... Porque tinha um prazo curto. E aí teve uma coisa que as livrarias foram chamando outras. Posso adicionar no grupo? Você quer participar? Foi uma coisa muito rápida. E depois algumas editoras acabaram participando também, né? Então, porque coisas de projeto também, mais um pouco de graxa de casa de máquinas aqui. O que aconteceu? A gente fez essa vaquinha, teve essa indicação, né, das livrarias. Que livraria você acha que precisava estar? Quem que vai falar com a livraria? Então, a gente fez essa reunião, a gente se dividiu. E aí, por causa dessa metodologia, estou sendo bem generoso, né? Teve livraria que a gente não lembrou nesse brainstorming. Foi um brainstorming, foi um toró de ideia lá e aí não... Algumas não foram. Algumas foram convidadas e não quiseram. A razão pode ser porque achou caro, pode ser porque não estava confiando no projeto, pode ser 1000 razões, a gente não... Momento, né? Momento, enfim, coisas. Mas muita livraria também não quis participar. Mas teve essa ideia de, vamos financiar por meio de uma vaquinha. Depois de financiado, dizendo assim, esse mapa vai acontecer. Aí a gente passou a buscar patrocínios e apoios de editoras. Porque é diferente de tu chegar num projeto e dizendo, olha, eu preciso que você me patrocine para o projeto acontecer. O papo muda completamente quando tu chega dizendo, o projeto vai acontecer. Você quer fazer parte? Quer dizer, esse avião vai decolar dia tal, sabe? Você quer embarcar? Se não quer embarcar, tudo bem, fica ali, mas... Mudou muito. E eu acho que a gente conseguiu muita adesão por causa desse jeito, assim. Porque já tinha uma base de financiamento muito firme. E uma das minhas felicidades com esse projeto, são várias, né? Mas foi uma reunião, que eu não sei se tu estava, uma reunião virtual, em que a gente comunicou... Olha, tem um... Eu tô com vergonha, não participei. A gente não participou dessa também. Mas eu sei de que reunião você tá falando. Mas foi uma reunião virtual que a gente chamou todo mundo. A gente sempre chamou todo mundo. Sim, os convites a gente recebeu. Inclusive da festa, né? Então. E aí teve um momento em que a gente... Foi uma coisa raríssima, se trabalhando com cultura, né? A gente disse, sobrou dinheiro. Olha, raríssimo mesmo. Raríssimo. Sobrou dinheiro. O que vocês querem que a gente faça com esse dinheiro? E a gente listou algumas opções que a gente tinha pensado. Dá para chamar a assessoria de imprensa, que foi feita. Enfim, a gente listou. E uma das opções era dinheiro de volta. Vocês querem receber de volta uma parte ou totalidade? Enfim, quem quer? Ninguém quis. Olha, isso eu achei muito que é importante, legal. Né? Isso me deu... comprometimento mesmo com a causa. Do projeto, né? Como a gente pode aproveitar isso e direcionar a energia, né? Que ninguém nem... Sabe? Nem deu sinal de, eu queria uma partida. Não. Vamos agora vamos pra cima. A coisa... Quer dizer, o mapa começou a dar certo antes dele... Maravilha. Dele acontecer, dele ser publicado, digamos assim. Nas internas, assim, ele já estava... E todo mundo muito, pelo menos falando-se, muito satisfeito com o jeito que estava sendo... As decisões eram tomadas de uma maneira meio rápida, mas de uma maneira... com todo mundo participando. Vocês acham que tem que ser assim? Vocês acham... Coisas como, redes de livrarias podem entrar, não pode entrar? Isso foi tudo debatido, assim, não foi... as escolhas não foram aleatórias, sabe? Então foi muito legal por isso. Aí é importante, a gente tá falando essa questão toda de financiamento, é importante vocês lembrar, gente, que é gratuito. Todas as livrarias que estão participando, você pode passar lá e retirar a cópia física, perfeita, maravilhosa, linda. Yara, você falou aqui várias vezes, né? Não participei. É que tem muita coisa rolando. Tadinha. E assim, só até trazendo um pouco, é muito legal porque o WhatsApp é super ativo. Então, todo dia o pessoal tá, né? Sei lá, a Mônica mandou esses dias, gente, preciso de tais dados para entender. O pessoal participa, tá lá respondendo. E o pessoal é muito agilizado. Assim...
João, equipe assim que foi para tocar o mapa, o pessoal é muito agilizado e muito organizado. Isso é muito legal, assim. Isso como participante. Então, a gente entrou como participante, a gente estava um pouco mais longe, né? Mais afastado dessa coisa da organização. Mas tudo muito, é isso que precisa ser feito. Já vinha um negócio mastigado pra gente responder a data, o prazo, tudo bonitinho. A alteração até lá. Então, eu acho que também teve uma facilidade do projeto rolar, porque as pessoas estavam muito engajadas, mas porque a organização foi incrível. E também teve, acho que teve umas pessoas da coordenação, né? Então, formou-se um grupo voluntário de pessoas ajudando a fazer esse projeto virar. Assim, a gente está super satisfeita, super feliz de participar do mapa. Isso que eu ia falar, essa questão de vocês serem uma livraria tão jovem, né? Vocês têm aí 3 anos, né? Mais ou menos, que nasceram junto com o Sarambana também. E como que é para você também ter essa questão do recorte também étnico, né? Também, então, de minorias. E como que é para vocês, então, fazer parte dessa coisa toda maior, né? E esse senso de comunidade aqui com São Paulo, né? É incrível, assim, a iniciativa é incrível. Voltando um pouco, né? Quando eu falo que a primeira vez que eu lembro de alguma coisa, de uma sementinha do mapa, foi no encontro com livreiros. Então, participar dessas redes é muito importante para a gente que é livraria independente, né? Eu acho que tem uma coisa o empreender é muito solitário, né? A gente ainda está em 3, mas tem várias livreiras que estão sozinhas, tocando um negócio no dia a dia. Tem os BOs, as graxas, né? Por fora dos bastidores. E muitas vezes é frustrante. Sim. Né? É um trabalho que exige muita dedicação mesmo. Então, você tá numa rede compartilhando com pessoas que passam por problemas e dia a dia parecido com vocês, e vocês puderem... A gente ter esse espaço para compartilhar, para pedir uma ajuda, sei lá, no grupo às vezes tem... Preciso de uma entrega, eu preciso desse livro para hoje. Alguém consegue me cobrir? Então, coisas pequenas. Eu acho que esse grupo, ele fomentou, antes do grupo do Mapas, né? Tem o grupo dos livreiros. Ele fomenta essa rede entre as livrarias independentes de troca, de força, de uma força emocional, mas também uma força para viabilizar projetos, né? Eu acho muito importante. E não tem por que a gente não participar, né? A gente é independente, mas a gente é unido. E eu acho que a ideia é isso, assim, fortalecer o mercado, tá todo mundo pensando nas mesmas problemáticas. Você ter um grupo para trocar sobre isso é muito importante, é muito legal. E é muito legal também. Porque assim, não participo de todos os encontros, mas toda vez que tem encontros é muito divertido. Né? As pessoas são muito legais, as pessoas que participam, as ideias que surgem. É muito legal. João, você tinha falado um pouco sobre aí, então, quem entrou, quem deixou de entrar. Daí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que se classifica, então, a livraria de rua, né? Porque como vocês selecionaram, então. Quais são as maiores diferenças, então, dessa livraria de rua para, sei lá, uma grande livraria de rede ou uma livraria de shopping? Quais são as maiores diferenças? Vou passar aqui uma coisa que foi muito debatida, tá? Foi bem debatido isso? Não foi uma determinação, nada disso. Foi uma coisa que foi muito conversado, né? Para começar, a gente quis privilegiar a livraria de rua, não que eu não acho que cada shopping não mereça ter livraria. Eu acho que é legal ter livraria em shopping, livraria em posto de gasolina, livraria em todo lugar. Para mim, livro em todo lugar, por favor. Agora, pensar o livraria de rua tem uma ideia de urbanismo aí, né? Que o shopping vai de encontro a isso. Aí, por mais que eu queira livraria em todo lugar, eu acho que o shopping center ele tem uma coisa excludente e tudo mais, né? Então, a rua foi... eu acho que para a gente sonhar com uma cidade melhor, o urbanismo é uma questão e a livraria de rua vem a contribuir para isso, né? Outra questão que a gente enxergou como livraria, nesse caso, para esse mapa, tá? Mas a gente chamou livraria as lojas que trabalham com mais de uma editora, porque existem algumas lojas de editoras, né? É um espaço que só vende livros da editora tal. Aí a gente não considerou livraria. E também livrarias que trabalham principalmente com livros novos, com usados. De novo, sou fã, amo sebos, acho maravilhoso, quero mais sebos, sim, também. Mas por caso desse mapa, a gente teve que fazer esse tipo de escolha, porque senão vira, né? Enfim,
Então, foi essa a determinação que a gente teve. E no caso, para a grande polêmica que teve, que tem até hoje, eu acho, tem uma parte... 37 livreiros, né? Não são... Nem todo mundo pensa... Igual, né? Igual, normal, natural, é isso aí. No caso das livrarias de rede, elas poderiam colocar uma loja e que essa loja fosse de rua, não fosse uma loja de shopping center. Foi essa a determinação que teve. E aí tem, né? Travessa, Martins Fontes, Vila, Megafauna, que tem 2 lojas e tal. Quer dizer, uma loja só, para não virar também uma coisa muito desequilibrada e tal. Foram algumas coisas, alguns debates que aconteceram. Tem que ter critérios, como você falou, né? São escolhas metodológicas. Todo projeto, às vezes, precisa, assim, desse recorte, né? Essa estratégia. E também aí entra, acho que uma questão, que nem você falou, que diferencia bastante da experiência, né? De uma livraria de rua com uma livraria de shopping. Agora, assim, até sem romantizar a questão, por exemplo, da segurança, né? Que vocês estão muito mais expostos, né? Conta pra gente um pouquinho esses perrengues de ser um livreiro de uma livraria de rua. Poxa vida, eu sou indo de uma banca de revista, imagina. Você sabia que o primeiro projeto da Igo era também abrir uma banca? Você jura? A gente chegou a cogitar no Bom Retiro uma banca que hoje está desativada, não existe mais, na frente do Xoxana. Tinha uma banca quando a gente era criança. Fomos atrás da pessoa que tinha, né, autorização para ter a banca, enfim. Mas foi uma das possibilidades. Olha só, que pena que não rolou. Não dá para rolar agora? Não dá para pensar em fazer a banca? Não sei, talvez, no futuro, quem sabe, né? Agora a gente está com a nossa loja física dentro do centro comercial, que é um lugar que a gente também ama. E teve muito essa coisa de pensar... o Bom Retiro, ele também está passando por uma... fase de redescoberta, gentrificação. Então, muito dessa coisa do urbanismo, da onde a gente ia colocar, também foi muito considerado, né? A gente gosta muito de onde a gente está, o Centro Comercial Bom Retiro, mas talvez uma expansão no futuro, ninguém sabe. Uma banquinha. Acho simpático. A banca simpática. A banca é um objeto urbano muito exposto. Muito exposto, assim. É isso que eu ia falar, essa característica do mapa, né? Dessa questão da cidade em si, é muito interessante, exatamente como o turismo, né? Porque até como a Yara tá falando da Aigo, os nossos ouvintes aqui do Sarambá adoram a Aigo, porque, né, tá ali relacionado à cultura coreana. Então, quem vem a São Paulo, coloca no roteiro que precisa visitar a Aigo, né? Como uma das questões ali do check, né? De cultura coreana. E eu acho que isso faz parte e vendo assim a questão de cada nicho, de cada livraria, isso consegue entrar também num roteiro turístico da cidade, né? Isso é muito legal. Total. Não, é uma das questões que a gente tem, que a gente torce que o mapa ajude a despertar. É uma construção, né? Não é... o mapa chegou, agora começou o turismo literário em São Paulo. Né? Acho que uma coisa é uma contribuição a se fazer isso. A se andar mais na rua, tudo mais, enfim, é tão legal, é engraçado. Tem muita gente que visita a livraria quando viaja para o exterior e aqui não. Passa reto. Então, vamos aproveitar e realmente, claro, vai na Igo, conhece o Bom Retiro, né? Tem tanta coisa legal no Bom Retiro, então aproveita e caminha, né? Um pouco. Eu acho interessante, porque pensando na questão dos nichos, até como você falou, da livraria gráfica, né? Que é de livros sobre livros. E a gente teve você deve ouvir muito isso. Muita gente fala que o Bem-vindos à Livraria Renandon lembra a Aigo. Fala a história da vida de vocês. A história da vida de vocês. Não sei se você conhece esse livro. É da autora Ramborum. Ela até esteve aqui no Brasil, na Bienal. E aí, uma das coisas que a personagem no livro, a Yeonju, faz é que quando ela decide abrir uma livraria, depois de um burnout e tal, ela decide que ela não vai vender best-seller. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que são essas escolhas. Aliás, deixa eu jogar um pouco de confete. Deixa eu jogar um pouco de confete pra você, Denise. Eu ouvi o episódio sobre o livro de porcelana lá, do pedaço de porcelana e tal. Impressionante, vocês me deram vontade de fazer cerâmica agora. É muito legal. Só de ouvir vocês falarem de livro, é muito legal. Gente, é um projeto meu pro ano que vem também, né? Vamos fazer cerâmica. Nossa, por favor. A Yara já fez. A Yara também já comentou comigo que acha incrível. Cerâmica é incrível. O papo foi tão legal,
essa resenha, não no sentido resenha futebolística, sabe? A conversa sobre livro eu acho muito legal. Eu acho bom ter esses espaços de conversa sobre livro mais despojado, mais natural, né? Porque às vezes o pessoal que vai falar de livro parece que põe terno e gravata antes de falar. É uma coisa chata, né? Eu agradeço o elogio ao episódio. Esse episódio foi uma surpresa muito boa dessa última temporada, porque... É um livro que já está aqui no Brasil faz muito tempo. Inclusive, ele é indicado nas escolas e tudo. E pouca gente conhece, assim. Muita gente ficou surpreso com a indicação. Foi assim, da Keren, né? Não, esse da Keren foi outro episódio. A gente já recebeu uma ceramista aqui para conversar com a gente sobre um outro livro, que é um pouco mais atual, que também fala de cerâmica. Que legal. Mas do que você estava falando mesmo? Já me perdi. Tava falando sobre as escolhas, né? pro acervo. Por exemplo, no livro da Bem-vindos à Livraria Rondon, a protagonista escolhe não vender best-seller. Claro. Aí, na Ego, a gente tem aí essa curadoria, então, de obras diaspóricas, né? E para vocês tem o livro que é sobre livro. Como é que é essas escolhas, pensando também na questão aí mercadológica, né? Porque, como você falou, os livros precisam se sustentar também, né? Quer falar? Posso começar, vamos lá. Vai lá. Bom, a gente... Acho que para começar, né? Somos uma livraria pequenininha. Então, você sempre tem que fazer escolhas. Mas quando o espaço é super limitado e você não tem nem espaço para ter um estoque muito grande, é mais importante ainda, né? As escolhas dos livros que entram. A gente tem esse recorte em imigração e diáspora. A gente tem um recorte muito forte também em pensar o bairro, pensar o lugar onde a gente está, né? Pensar as pessoas com que a gente convive, mas a gente também entende que estamos no Bom Retiro, que é um bairro que tem diversos equipamentos culturais, que há muito tempo não tinha uma livraria e além, né, de conseguir estar na Ego com a nossa curadoria, era muito importante suprir também esse mercado que existe de outros livros, né? A gente gosta de falar que a Ego, a gente tem 2 tipos de best-sellers. A gente tem os best-sellers do mercado, que é uma categoria que a gente criou depois da abertura, e tem os best-sellers da Ego. E eles não são os mesmos, né? E eu acho que isso é uma característica muito forte das livrarias independentes, que elas são menos generalistas, né? Mais nichadas, isso é meio óbvio. Né? Mas a gente acha que é importante a gente também ter os best-sellers que as pessoas estão procurando, né? Porque a gente quer que as pessoas leiam mais. E às vezes a pessoa não vai querer só ler histórias que façam uma relação, né, com diáspora, imigração e os temas que a gente pega como principal. Então a gente tem uma seção na livraria que são os mais vendidos do mercado. Ele fica, assim, você fica num cantinho, então é um lugar muito visível, mas é muito engraçado que os livros saem pouquíssimo. Olha. Então, os mais vendidos do mercado não são os nossos mais vendidos. E aí, a gente tem uma grande mesa na Ego, que são os mais vendidos da Ego. Né? A gente trabalha com muito livro, fundo de catálogo, temos algumas histórias muito interessantes. Então, alguns livros... foi um livro, na verdade, de autor coreano, que foi publicado há muitos meses. O livro estava todo amarelado já. A gente pegou todo o fundo de catálogo e esgotou ele. Olha. Foi Olho de Corvo. Nossa, que era um livro publicado já há muito tempo. Os livros estavam todos amarelos. Nossa, eu adoro. Mas é um livro que não saía, né? Muito. E ele foi um sucesso na Ego. Nossa, que legal. Então, é muito interessante, sabe? De ver esses casos e fazer esses outros livros circularem também, né? Que são livros que não teriam exposição em outras livrarias. Às vezes, nem estariam no catálogo delas. E que a gente consegue trabalhar eles de uma maneira tão boa, né? Acho que também tem uma característica das pessoas que vêm à Ego de confiarem muito na nossa curadoria, né? Então, geralmente, a indicação, ela vale muito. Então, quando você vai à Ego, a gente tem a vizinhança indica. Você já deixou também, né, João? Eu não lembro que livro você deixou, mas eu lembro que você deixou um livro. Denise, eu não lembro se você já deixou. Você já foi várias vezes convidada. Então, por favor, deixe sua indicação. Que é um pouco fazer com que a nossa vizinhança também participe dessa curadoria, né? Então, acho que desde a primeira semana de loja é muito engraçado. A gente tem histórias de alguns vizinhos que vêm, assim, com um papelzinho já pronto e fala. Eu lembro, um senhor... Ele veio e falou, olha, essa é uma editora que publica muitos livros gregos, acho que vocês têm que dar uma olhada. Então, a gente recebe muita indicação das pessoas que frequentam, né? Então, é uma construção muito viva.
de acervo, é uma troca muito viva. E, enfim, assim, eu trouxe um pouco esse assunto só para falar que, sim, a grande maioria dos livros que a gente traz tem tudo a ver com a nossa curadoria, mas a gente também tem os livros best-sellers que a gente precisa ter, né? E o infantil, ele também surgiu muito disso. Ele veio com uma categoria pequena de precisamos ser infantil, né? Porque temos muitas crianças no bairro, a gente quer que elas frequentem, fazer uma formação de leitores, e virou uma grande paixão. E hoje em dia, 1/4 da loja é de infantil juvenil. Sim, né? é incrível. Nossa, é um acervo maravilhoso. Nossa, eu fiquei muito contente de saber de que vocês esgotaram O Olho de Corvo do Issan, gente. É um livro maravilhoso, da perspectiva, né? Antigo já, a tradução da professora Yun. É muito bom. Esse tem um conto, o Asas, nesse livro, que eu já produzi uma leitura dramática, assim, foi muito bacana. A gente fez uma Centro Cultural Coreano, foi muito legal. Que demais. Foi muito bom. Que demais. Que incrível. Agora já mais um livro para comprar na Igu aí. A gente tá sem ele, na verdade. Agora esgotou. Esgotou. Mas aí você vida. pode procurar algum sebo, né? Claro, vai ter em sebo, com certeza. Mas no nosso caso, a gente sempre quis fugir da competição direta. Porque assim, a Banca Tatuí, vamos ser bem sérios, a Banca Tatuí tem 6 metros quadrados. Esse estúdio aqui que a gente está gravando é maior que a Banca Tatuí. Olha. Então, 6 metros quadrados você não tem, né? Você começa a trabalhar com livro mais vendido, o que vai te fazer ir na Banca Tatuí e não ir para qualquer outra livraria que vai ser maior e enfim, vai ter mais variedade e tal. Então foi um reflexo nosso de evitar o choque direto, assim. E é uma coisa que a gente vive fazendo isso mesmo na editora, assim, quando na época a grande referência de venda de livros era a Livraria Cultura e a Saraiva, a gente ficava pensando, poxa, por que eu vou lutar para os meus livros entrarem nesses espaços que são dominados pelas grandes editoras? Quer dizer, a Lógica Editora surge comigo e com um amigo falecido, Thiago Blumenthal, 2 pessoas. O departamento de marketing de uma grande editora tem 20, 30 pessoas. Imagina, o que eu estou fazendo, sabe, entrando nessa arena que não é minha. Então a gente foi buscar os nossos espaços e foi um pouco dessa filosofia que nos fez fazer a Banca Tatuí ter só independentes, quer dizer, não tem nenhum tipo de best-seller, mesmo os mais cults e tal, não tem, das grandes editoras. E a Livraria Gráfica segue nessa mesma toada com essa descoberta do livro sobre livro, que é um pouco nosso jeitão de ser, sabe? Os nossos livros têm pensam muito design, materialidade e tudo mais. Então, uma livraria sobre livros é uma espécie de continuação natural dessa caminhada. A livraria, então, é para quem é fã de livro, né? Para quem gosta do objeto livro, a materialidade mesmo. Exato. Eu já estou super interessada, preciso visitar. Aí a gente já vem pro meu projeto aqui de visitar as livrarias, né? Queria que vocês me dessem aí dicas do que a gente encontra numa livraria de rua, o que a gente deve prestar atenção, se a gente vai com tempo para conversar com o livreiro, como que é? Dá umas dicas aí de como aproveitar melhor esses espaços. E com tempo é bom, né? Sim, né? Nada de correria, né? Bom. Vamos bem tranquilo. Na correria também, dá pra dar aquela passadinha rápida, mas e com tempo, né? Pra ter aquela conversa. Eu acho que a joia, né, da livraria de rua independente é a conversa, é a troca com os livreiros, né? Você tá num ambiente que tem uma outra proposta. É óbvio, a gente é um comércio, a gente precisa vender livro, mas é muito mais do que só isso, né? É muito construção de relacionamento, é estar lá, é estar junto, é aquele livreiro que sabe do que você gosta de ler e na próxima ida vai lembrar de você, vai te indicar. Ou talvez não, vocês vão ficar 3 horas conversando num dia e depois você vai numa outra. Mas eu acho que essa coisa da presença é legal, é importante. Né? Você com o tempo, querer conhecer o trabalho, ter essa troca. Eu acho que é diferente um pouco desse comportamento das grandes lojas, que às vezes você vai lá, sozinho você escolhe. Não, acho que essa troca é muito gostosa e muito importante, assim. Total. Acho que ver o que o livreiro gosta é sempre... Vai ser como se fosse um novo texto de 4ª capa para o livro, sabe? É quase que um paratexto. Ouvir o livreiro é sempre bom. Mas eu diria que primeiro é entender que ler orelhas, 4ª capas e sinopses e tudo mais, e ouvir...
ver capas é leitura também, sabe? E é uma leitura excelente. Você conhece muito da literatura, né? Que é esse campo tão vasto, né? Imagina, né? Você já citou aí uns 3 episódios do Saramban que eu não... de autores que eu não conhecia. E que bom, acho que esse entendimento de que que é impossível conhecer toda a literatura é um ponto. Agora, um jeito de começar a ter um conhecimento, assim, de ter uma noção de, o diálogo das coisas e tal, é essa leitura, digamos assim, da leitura das capas, né? E isso vai te ajudar também a conhecer mais editoras, né? Porque é um outro critério de confiança, um outro critério de curadoria. Claro, o livreiro tá ali, mas as editoras também têm um ponto de vista literário, né? Elas têm um jeito de editar, né? E isso vai te dar contato com muitas coisas, com muitos aprendizados, sabe? Porque, claro, é maravilhoso. Você deve ser uma autoridade em literatura coreana e tudo mais. Mas conhecer outras literaturas vai enriquecer a sua vivência, a sua visão, a sua leitura, inclusive sobre literatura coreana, não tenho dúvida, sabe? Então, isso é muito rico. Então, com a calma de visitar e de entender que tem essa leitura feita abrindo livros, lendo trechos e tal, sem ser essa leitura profunda da primeira à última página, ela é também válida, ela também é ótima. Nossa, dicas de ouro. E me fez lembrar que vários episódios que a gente teve no podcast, porque a gente teve uma temporada que a gente falou muito sobre essa questão de desacelerar, então ir com calma, sobre sair do digital, então voltar para o analógico, contato, né, físico com a cerâmica, com o livro, com, né, a materialidade mesmo, com o ser humano, né, no ao vivo, né, que isso é importante. E também o orgulho do nosso amigo Alex Pizziolo, que sempre fala muito dos paratextos, qual a importância dos paratextos, né? É ótimo. Porque sim, a gente acaba pegando indicação, né, por esses paratextos. Eles conseguem trazer pra gente um pouquinho do que o livro fala e ajudam nessas escolhas, certo? Total. Tem um livro, inclusive, só sobre paratexto, lá na Livraria Gráfica. Depois, se você for lá, vou te mostrar. Mas e até tem um entendimento nesse livro, do Jean Genet, editado pela Atelier. E o Alex indicou aqui pra gente. Ele falou? Pronto. Então, não, mas pode relembrar. Mas tem uma questão desse livro que eu acho muito legal e o livreiro encaixa também, é que ele entende o paratexto como o que é falado sobre a obra. Ou seja, o episódio do Saramban sobre o livro lá no pedaço cerâmico e tal... Sim, isso é um paratexto. É um paratexto. O livreiro falando do livro é um paratexto. E, quer dizer, a história, a narrativa, continua sendo um núcleo, mas esses paratextos ajudam a enriquecer, a ter uma vivência ainda mais rica. O Alex está fazendo doutorado, né, lá na PUC, e inclusive a tese dele é sobre, né, esses paratextos além do livro, né, paratextos em vídeo e tudo isso. E tá falando muito do Saramban na tese dele, que ele já me contou. Não, e ele vai encaixar usando isso como tese, porque existe o epitexto e o peritexto e tudo mais. Vocês fazem epitexto no final das contas, então tá tudo dentro. É incrível, eu adorei as dicas, vou caçar todas essas coisas. E aí, Yara, para os nossos ouvintes, né, que querem saber de cultura coreana, afinal de contas, de livro coreano, que você acha que tem de diferencial para quem busca, então, esse encontro, né, essa experiência mais voltada para a cultura coreana na Aigu? Eu acho que a primeira coisa somos 3 sócias coreanas, a gente está no bairro do Bom Retiro. Óbvio que existe esse recorte, mas a gente gosta muito de enfatizar que a Aigu não é apenas uma livraria coreana, né? Mas, sendo a Coreia também um dos nossos grandes nichos, a gente tenta trazer o maior número de publicações possíveis. Então, basicamente, quase todos os livros publicados por autoras coreanas, né, infantil ou não infantil, você vai achar na Aigu. Então, acho que a gente tem grande parte do acervo. Eu acho que um grande diferencial é que vocês têm livros em coreano também. Temos também. E outra coisa que eu ia falar é esses importados, que acho que também tem muito recente, né? Sim. A grande tradução de obras coreanas tem vindo muito nos últimos 5 anos, mais ou menos. E tem muita obra que a gente ainda quer ver publicada. A gente tem a hashtag Please Come to Brazil. Mas que a gente sabe que tem muitas obras importantes que ainda não estão em português. Então, te faz questão
questão de trazer esses livros, seja em inglês, em coreano ou em outras línguas, né? A gente tem uma seção de importados que tem hoje coreano, inglês, espanhol, mas a ideia é expandir, conseguir trazer outras línguas também. Eu acho que isso é um grande diferencial da Aigo, não podemos deixar de destacar. Gente, acho que a gente está se encaminhando aí para o final. Eu queria que vocês me indicassem, além da livraria de vocês, outra livraria do mapa que eu devo, assim, ir logo de cara, que vocês super indicam, que vocês gostam de frequentar. Me fala. Eu sei que quase todas, né? Mas só uma ou duas, vai. Que difícil. Legal. Bom, como você falou que vai colocar a Banca Tatu e a livraria gráfica logo de cara no seu roteiro, eu vou te indicar para ir na Ponta de Lança, que é outra que está ali perto, com o Bruno. Ótimo. Conheço, a gente já fez evento lá. Já fez evento lá? Então pronto. Lá. Então tu sabe que o Bruno da Ponta de Lança é um cara que gosta de contar história, um sujeito muito bacana, assim, e tem um ponto de vista também bem diferente. Então, essa é a minha recomendação. Já que você vai ali na Barão de Tatuí, já dê duas quadras para o lado ali e vai chegar na Ponta de Lança. Inclusive, a gente fez uma ação no começo de 2025 com as livrarias que estão ali nas redondezas, que era a Banca Tatuí, Livraria Gráfica, Ponta de Lança, Sebo da Ponta e Sentimento do Mundo. A gente fez a Zona Livreira ali. Só que em vez de um mapa, a gente fez um folder de supermercado. Ai, que legal. Chegou a ver? Não vi esse, eu quero ver. A gente mandou imprimir numa gráfica de supermercado. Ai, que demais! Uma diagramação do supermercado. Só que ao invés de ter lá cebola, detergente, tinha livros. Eu coleciono coisas de papel, que é um problema também. Mas então eu quero vou te dar. A Zona Livreira foi o momento. E a gente brincava, né? Vem pra Zona. Enfim, você já foi na Zona? Então, ótima indicação. Já tenho aí uma tarde, então. Banca Tatuí, Ponta de Lança. E você, Yara? Nossa, que difícil. Eu tô com algumas na cabeça e pra mim faz sentido indicar todas. Se você for rápida, pode. Vamos lá. Acho que o meu lado taurino vai trazer a Tolkien, porque eu sou apaixonada por falar sobre comida e qualquer coisa que envolve esse universo. Eu acho muito legal o projeto que as meninas fizeram, Fica em Perdizes, que é uma livraria focada em coisas de alimentação, né? Então, é meu segundo projeto sonho, que eu acho maravilhoso. Tem um chocolatinho, café, tem vinho para vender também. Então, é uma super indicação. Eu gosto muito da Eiffel, com uma curadoria incrível, um projeto lindo, do Léo, né? Que fica lá no centro. E eu frequento muito à tarde, então é um lugar que eu gosto muito, que eu vou com calma para conversar com a Mônica, tomar um cafezinho. E não tenho como deixar de trazer as infantis, né? Tem várias livrarias com foco em literatura infantil juvenil que vale a pena serem visitadas, maravilhosas, né? Miúda, 97, a Casa Cosmos. Acho que fazer um roteiro de infantil também é um recorte legal aqui dentro. Ótimo. Tem uma coisa que eu me surpreendi muito com o mapa, porque eu vi que tem muitas infantis, assim, eu já... Janeiro e julho é época que minha casa fica cheia, porque eu sou a tia do rolê, né? Que legal. Então, vou pegar a criançada, vou levar. Por favor. Agora, você ficou surpresa com isso, eu fiquei surpreso com a questão que taurinos comem muito, é isso? Gostam de comida? Eu não sabia dessa tem uma coisa com a comida, tem um momento com comida e prazeres, né? Olha, e pra mim, a comida vem num lugar muito forte, assim. Tudo que eu falo acaba vindo pra comida. Coisa de taurino, então. E filha de cozinheira, né? Filha de cozinheira. Então, tá bom. Muito Interessante. Bom saber. E, gente, para esse ano de 2026, o mapa acabou de ser lançado aí no novembro, do finalzinho do ano. Mas agora, para 2026, esse mapa, ele tende a crescer. Vocês veem aí já uma reedição, uma expansão. Como é que fica aí, João? Conte-me tudo. Formiga, né? Formiga é muita coisa. Acho que no mapa, vira e mexe, o pessoal vem... E se a gente fizesse isso ou aquilo? Então, que nem a gente falou lá atrás, o grupo é super participativo, teve uma repercussão muito legal, já tem vários projetinhos engatados, né, para 2026 e vontade de fazer esse projeto crescer. Então, sim. Acho que sim. Coisas acontecerão, assim. Eu acho que isso já eu posso afirmar, porque
vontade tem de sobra. Agora não sei se é meu lado aquariano agora, a gente vai ter que escolher, a gente vai ter que dizer, não dá para fazer tudo, tem que ter foco. Que assim, eu adoro ideia, projeto, começar coisas, mas eu gosto ainda mais de concluir, sabe? Esse mapa, para mim, agora ele tá na fase que eu amo, que é a fase que, olha, ele se concretizou, sabe? O final, o desenlace, eu prefiro. Mas teremos, sem dúvida, uma reunião entre as livrarias para tomar essa decisão de próximos passos, o que a gente pode fazer, o que a gente aprendeu, quais foram o que a gente precisa corrigir. Uma nova edição do mapa, olha, já tem gráfica que já se aproximou dizendo, eu faço de graça para vocês. Legal. Já teve gráfica dizendo, a gente pode fazer centenas de milhares de mapas e tal. Poxa. Falou, vai fazer? Vamos não sei. ver, né? Vamos ver. Mas isso eu posso te dizer, Denise, que tem muita vontade, que conversas serão feitas, né? Vamos ver o que vem por aí. Maravilha, E acho já que fico na expectativa. Muita repercussão ainda tá por vir, né? Então, o mapa foi lançado agora, ele tá sendo super distribuído. E até essa coisa, né? Que a gente fala, a gente tem dificuldade com as redes sociais, mas tem muita gente publicando em redes sociais, né? Então, tem muita coisa que no TikTok já tem gente fazendo esse desafio. Já. De zerar as livrarias. Eu falei assim, gente, adorei. Lógico que não inventar a roda, né? Obviamente. Não, legal. Eu acho incrível. Eu acho que quanto mais pessoas fizerem, se torna, então, essa atividade, assim, coletiva, né? E aí funciona para esse objetivo do mapa também de fomentar, então, o turismo literário, né? Claro, porque tá todo mundo do mesmo lado nesse rolê literário, sabe? É todo mundo do mesmo lado. Então, fazer um mapa reforçando todas as livrarias, né? Eu acho que até as livrarias que estão fora do mapa, as livrarias fora de São Paulo, elas ganham com o mapa. Sim. Elas ganham, porque, não sei, eu sou de uma cidade pequena, né, que não tem livraria. Quem sabe alguém olhe lá, veja a repercussão no TikTok e diga, puxa, por que a nossa cidade não tem uma livraria? O que a gente pode fazer para ter ainda mais livrarias em São Paulo e em outras cidades, enfim. Então, eu acho que ele tem muitas coisas boas e muitas coisas boas que virão. Eu acho que essa adesão aí e cada postagem, por mais que eu não seja muito das redes, tudo, mas cada postagem ajuda, cada comentário, cada like, isso aí ajuda e tá ajudando para uma coisa legal mesmo, que é livro, né? Pelo menos você criando um conteúdo mais interessante, mais robusto, né? Não uma coisa, né, para passageira, assim, é uma coisa que realmente vai fazer alguma diferença, né? Sim. E eu acho que Porto Alegre também fez recentemente, né? Porto Alegre. Porto Alegre teve quer dizer, disseram que o incentivo para fazer um mapa veio do mapa de São Paulo. Quer dizer, isso é muito legal. Eu tava... uma outra cidade, não vou falar qual, mas que já me falaram também que querem fazer uma coisa parecida. E eu acho que é muito, muito bacana que surja, sabe? Até... isso eu posso falar. Teve um pessoal de Medellín, na Colômbia, que entrou em contato dizendo, olha, eu gostaria de fazer uma coisa igual a vocês. Tudo bem? Eu disse, claro, faça. A gente fez, inclusive, tá no mapa, tem no crédito aqui. Sim. A questão de, foi inspirado na ideia da Filadélfia. Essa iniciativa foi inspirada pelo Philadelphia Bookstore Map, quer dizer, tá dado o crédito, tudo, e se for em prol do livro, pode pegar, pode copiar, não tem, a gente até tá disposto, eu falei pro pessoal lá de Porto Alegre e de outras... Acho que teve outra cidade que também entrou em contato, que eu não me lembro qual agora. Dizendo, olha, gente, se vocês quiserem saber como é que foi a nossa metodologia, a gente abre, não tem nenhum segredo de Estado, sabe? Que, aliás, é uma coisa muito da ética, do ethos, do independente, assim, sabe? A gente é muito código aberto, sabe? Não tem... Chegou, fala... Como é que quanto que você paga na taxa da maquininha, quanto que você paga, qual a sua maquininha, a gente fala. Realmente uma comunidade, né? Tem que se ajudar. É quase que uma oposição dialética ao grande capital, é um pouco essa, sabe? Já que o grande capital, eles não se unem. Lá em cima, no topo, eles estão se matando. Aqui a gente, em oposição,
se une. Porque se ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo caminha junto e sobrevive, não é mesmo? Dá certo. E o mapa veio um pouco a provar isso. Maravilha. Só reforçando então, gente, o mapa físico está disponível gratuitamente em todas as 37 livrarias. Mas quem não ainda passou em nenhum lugar para pegar, pode ver no site livrariasderuasp.com.br, tem todas as informações lá. Tá coisa linda, viu? A realização aqui da Lote 42 com as ilustrações da Isadora Ferraz, que estão muito bonitas. E projeto gráfico do MZK. Aliás, a história da Isadora é uma história legal também, porque ela meio que pediu bola. Na linguagem futebolística, a gente diria ela estava pedindo, toca pra mim. Porque ela fez as ilustrações da Banca Tatuí e da Livraria Gráfica porque quis. Assim, ela ia nos eventos e ficava desenhando e tal. E aí, quando a gente estava nessa correria para fazer um mapa, a gente disse, tem essa artista aqui, já tem esse estilo dela. Vocês gostam? Todo mundo gostou. Então, como ela já tinha feito, ela ganhou a prioridade, ela virou a ficha 1. E como a gente estava com pouco tempo, todo mundo gostou e tal. A gente não teve tempo de, vamos estudar portfólios de ilustradores. Não. Ela já tinha fachada de livrarias mas deu super certo, ficou um trabalho incrível. Ficou lindo. Então, quer dizer... Sim. Maravilhoso. Então, é legal essa coisa, sabe? Eu acho que é até um incentivo pra gente fazer coisas, às vezes, sabe? Sim. De não ficar... será que... Não, vai fazendo que uma hora, sabe? Atrai a energia quando você faz, sabe? Muito bom. Aí, só pra finalizar aqui... vocês querem aí fazer um jabá do que vem nas livrarias de vocês agora em janeiro? Tem evento, Yara, em janeiro, fevereiro? Tem, a gente já tá com os lançamentos engatados, umas coisas muito legais. Aí não vou divulgar nem datas, nem eventos ainda, porque sempre tem uma questão de atraso de gráfica, né? Que pode acontecer. Sim, já aconteceu. Mas a gente tá com os lançamentos bem legais pro começo do ano. E os cursos também vindo com tudo, né? Então, esse ano passado, a gente começou a oferecer alguns cursos online. Em 2026 vai ter muito mais. Legal. Bom, jabá. Vou olhar pra câmera, então fazer o jabá. Não tenho essa cara. Sabe, eu sou jornalista, mas não tenho essa não sei, sabe? Essa postura. Mas curso, a gente vai abrir uma nova turma do curso Tatuí de Publicação, que é uma jornada completa sobre o mundo da publicação, né? Do início até o final. Inclusive, vai ter uma feira só dos alunos e ex-alunos do curso Tatuí de Publicação que a gente vai organizar. Esse é o CTP, Curso Tatuí de Publicação. E aí, no lado da editora, a gente vai relançar alguns queridinhos do catálogo, novas tiragens, novas edições de esgotados. Um deles, A Coragem do Primeiro Pássaro, do André Damer, agora numa coedição com a editora Impressões de Minas, quer dizer, também esse lado, né, de fazer parceria e tal. Então, um novo projeto gráfico, agora com ilustrações do Damer, que é famoso pelo lado quadrinhos dele, né, tirinhas e tudo mais, publica na Folha e no Globo. E também vai voltar um livro chamado Inquérito Policial Família Tobias, do Ricardo Lízias, que é um livro que tem um formato de um inquérito policial, uma pasta com um monte de papel e documentação e tudo mais, e ali tem toda uma trama que o Ricardo Lízias desenvolveu. E, por fim, vem mais um volume da coleção gráfica particular, coleção do Gustavo Piqueira, que faz muita coisa com a gente, o projeto gráfico do Inquérito Policial, por exemplo. Mas ele também é autor e ele é um pesquisador de arte gráfica e tudo mais, de livros, né? Então, quer dizer, vem aí mais um volume dessa coleção que estava meio parada e tal, uns 2, 3 anos que não saía nada, agora vai sair um livrinho novo da coleção gráfica particular. Mas fiquem de olho aí que coisas boas acontecerão, é só seguir lá em Banca Tatuí. Livraria Gráfica, que eu tenho um monte de marca. Tem mais marca do que manda todas. Do que pessoa. Vamos lá. Banca Tatuí, Livraria Gráfica, Feira Miolos, Sala Tatuí e Lote 42. Puta, quase que eu esqueço a mãe. E lógico, então, essas 5 aí sigam lá que a gente
não sou eu que estou postando, é um pessoal muito bom que posta lá. Eu imagino, você não se dá bem com digital, um monte de rede. Não é que nem que eu não me dou bem, eu até pesquiso sobre videogame, né? Eu jogo videogame, tenho livros sobre videogame, mas é que rede social, talvez por saber de videogame, eu olho a rede social, eu vejo a artimanha de Sim. te manter ali preso e eu fico meio, putz, eu não Melhor, gosto desse... Prefiro jogar videogame. Usar o lado negro da força, sabe? Pra usar de linguagem nerd, sabe? Ele tá usando de uma Sim, coisa que sim. eu não acho legal de usar. A gente já falou sobre isso em vários episódios por aqui. Então, por isso é que eu fico meio arredio, mas tem as minhas redes também. João Varela, enfim, tô lá. E Aigolivros. Aigolivros, eu sou uma, olha só que bom. Só Aigolivros. Sonho. E o Mapa também tem a rede no Instagram. Então, também tem, verdade. E sigam também as livrarias que estão no Mapa. Né? Isso ajuda bastante. Dá pra você ver, elas estão tagueadas todas, então vale a pena seguir o conteúdo, passar para as pessoas, informações. E sigam também o Sarambá em todas as redes. A gente vai agora, então, tentar investir um pouquinho mais lá no TikTok, né, gente? Vamos passar por esse... vai ser um desafio. Vamos ver o que vai dar. Vocês me ajudem aí também. Segura na minha mão. Vambora. Que os primeiros vídeos vão sair logo, logo. Segura aí, ó. Vamos fechar, já que ele tá linda. Linda lá, ó. Ó, que legal. O mapa pra todo, quem tá no gente. YouTube, então, você que tá no Spotify, vá pro YouTube. Pra ver bonitinho o mapa. Depois a gente coloca uma imagenzinha também. E aí atrás, né? Vamos virar todas as informações. Sim. Foi um super trabalho checar Às tudo. vezes, deixar tudo na mesma tocagem, né? Porque tocagem, né? Tocagem é coisa de jornalista. Quantos toques, quantos caracteres. Sim. Você tem um limite aqui, né? Não dá pra botar, né? Cada livraria deixava. Então tinha um limite, aí tinha que deixar tudo, taraná, checar, revisar. Ficou incrível o trabalho. Vocês estão de parabéns. Tá lindo mesmo. Ficou ótimo. Gente, para vocês que ficaram com a gente até o final aqui, agradeço a presença dos dois queridos que trocaram muito aqui. Adorei saber mais coisas aí dos bastidores. A gente sempre gosta, porque a gente gosta de fofoca aqui, né? Então a gente quer saber dos spoilers, bastidores. E vocês também, eu sei que vocês adoram. Todas as indicações de livros que a gente deu aqui, dos sites, vai estar tudo na descrição. E ainda não começamos a temporada oficialmente, mas aí para vocês saberem que a gente vai ter alguns episódios especiais, de vez em quando não focados em livros coreanos, né? Porque é importante também a gente trazer aí outros livros também pro debate, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.